Gravação, pronto. A gravação foi iniciada. Boa tarde, Marceles. Tudo bem? Meninos, meninas. Então, tá. Vou repetir algumas coisas que eu falei. Meu nome é Renato, né? Renato Mineiro. Eu sou professor lá da FMU. Eu, minha formação é na área de matemática. Então, eu acabo pegando algumas disciplinas que têm a ver, que estão ligadas à matemática, né? Nos cursos de administração, contábeis, em alguns cursos lá de gestão, gestão financeira, gestão comercial, né? Então, nessa, nesses cursos aí da Escola de Negócios. A gente fez uma pesquisa há um tempinho atrás, há um mês atrás mais ou menos, perguntando para os alunos qual foi o entendimento deles acerca das aulas de estatística, né? E ela apareceu como uma das que teve a mais baixa, não foi a única, né? Mas os alunos apontaram entre as aulas, né? Baixa compreensão com o conteúdo de estatística. Então, o que que a gente tem feito já faz alguns anos já, né? A gente faz uns aulões e pega um tema específico, né? Você não consegue. Não adianta você falar assim, né, professor, eu tive um rendimento muito ruim na disciplina de estatística que a gente fez o semestre passado, tal, e eu queria que você resolvesse isso em 1 hora e meia de aula. A gente não consegue, né? Não dá, né? Você não consegue fazer o resumo de um semestre de aulas em uma aula de 1 hora e meia, de 1 hora e meia, né? Isso não consegue. Mas a gente não consegue isso, mas a gente consegue outras coisas. O que que a gente consegue? Por exemplo, pegar um tema específico e se aprofundar naquele tema, né? E aí tá bom, tá legal, né? Que a gente avança. Então tá, dito isto, eu tenho a impressão que aconteceu o seguinte, que vocês receberam um arquivo igual esse que eu vou compartilhar na tela aqui, ó. E vocês receberam. Não, 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 não. Ah, isso aqui. Me diga se vocês estão vendo essa. Espera aí. Me diga se vocês estão vendo um arquivo do Word na tela. Espera aí que deixa eu ajustar ele aqui. Estão vendo ou não estão vendo? Ah, estão, né? Tá, maravilha. Obrigado, Marcedes. Tá, então estão vendo. E eu tenho a impressão que vocês têm a impressão de duas coisas, né? Que vocês receberam esse arquivo, que tem 6 questões de estatística, né? Eu tenho certeza que vocês tentaram fazer também, né? Duas coisas que eu tenho certeza, que além de receber o arquivo, vocês tentaram fazer, né? Para quem tentou fazer, querem comentar alguma coisa? Se vocês quiserem, vocês podem abrir o microfone, tá? Querem comentar alguma coisa? Tem alguma questão que enroscou mais, assim? Que tal? O que que vocês têm a me dizer? Se tiverem alguma coisa a me dizer, é claro, né? Porque com certeza vocês tentaram fazer, né? Eu tenho certeza, né? Ninguém que está se propondo a aprender recebe um arquivo desse e deixa de tentar resolver. Então, tá bom. Pelo silêncio, eu acho que vocês tentaram fazer e não tiveram dúvidas, né? Tá? Mas mesmo assim, o plano que eu tinha para a aula aqui era resolver essas questões. Eu não tenho um plano B, então o que eu vou fazer é resolver essas questões. Vocês topam? Estão afim? Aí a gente vai comentando, vai resolvendo e vai comentando cada uma delas aqui. Pode ser assim? Espero que vocês. Ah, legal, Eva. Entendi, legal. Isso é uma coisa comum mesmo, né? Isso aí, nossa, é a dificuldade de quase todo mundo, né? Entender o que pede, né? Nas questões, questão de concurso, assim, eu vou te dar uma dica. Questão de concurso, quase sempre, em questão de concurso, essas questões que eu peguei aqui são as questões de um concurso. Quem é contador, quem está fazendo contabilidade, sabe de qual que é o concurso que eu estou falando. É o concurso CFC, Conselho Federal de Contabilidade. Ah, legal, Joelma. Vamos passar por ela. Deixa eu ver qual que era a 4. A A4 é chatinha mesmo. Acho que a 4, Joelma, é a mais chata de todas, viu? Então, essas são questões de concurso.
no concurso do Conselho Federal de Contabilidade. Quem faz contabilidade já sabe que para você ter o seu registro de contador, poder assinar balancete, poder exercer a sua profissão, poder assinar como contador, você tem que ter a sua inscrição lá no CFC, no Conselho Federal. E para você ter a sua inscrição no CFC, você precisa fazer essa prova. E acertar pelo menos metade das questões. Costumam ser 40 questões, você tem que acertar pelo menos 20 questões. E são questões variadas. Tem questão desde língua portuguesa até ética profissional, ética do contador, né? Questões de matemática financeira, questões de estatística, questão de contábeis, com a contabilidade avançada, questão de contabilidade de parte fiscal, né? São 50, Eva, desculpa. Então tá, eu estou me enrolando aqui. Então você tem que fazer 25, tem que acertar metade para ser aprovado, tá? Então é isso. Aí o que que eu fiz? Eu peguei. Ah, não, antes, deixa eu falar da dúvida da Eva, né? A Eva falou assim: eu tenho dificuldade em entender. Normalmente, nas questões de concurso, eles montam um enunciado que te explica a situação e a pergunta quase sempre está no último parágrafo, né? Está no último parágrafo. Que nem, por exemplo, essa questão um aqui que a gente vai resolver daqui a pouquinho, ó. Ele dá uma situação, um povoado, tal, 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 tal. E aí, o que que a questão pede? Calcule a probabilidade. Então, espera-se que você calcule a probabilidade, né? De quê? De que ambas sejam do sexo feminino, né? Mas, via de regra, é assim que as coisas funcionam, tá? Eu vou começar resolvendo essa primeira aqui, ó. Então, essa daqui é uma questão de probabilidade, né? Ela caiu no concurso 2024, a segunda edição do concurso. E fala assim: um povoado tem 50 habitantes, dos quais 30 são do sexo feminino. Suponha que duas pessoas diferentes desse povoado sejam aleatoriamente escolhidas, ou seja, sejam escolhidas ao acaso. Qual que é a probabilidade de que as duas sejam do sexo feminino? Então, tem um negócio em estatística, vocês não precisam decorar nada disso. Vocês têm que entender o conceito, mas não precisa decorar nome nenhum, né? Que é o princípio fundamental da contagem, que é o seguinte: você vai verificar primeiro qual que é a probabilidade de você escolher uma pessoa ao acaso e que ela seja do sexo feminino, né? E depois você vai escolher a probabilidade de você escolher pegar uma segunda pessoa do povoado e que ela também seja do sexo feminino. E depois multiplicar. Quando você quer as duas probabilidades, uma probabilidade e a outra, você vai multiplicar, vai multiplicar. Então, eu vou multiplicar a probabilidade de que a primeira pessoa seja do sexo feminino vou multiplicar essa probabilidade pela probabilidade de que a segunda pessoa também seja do sexo feminino. Vou fazer essa multiplicação e aí vai dar o resultado. É, por exemplo, aqui, né? Qual que é a probabilidade de que eu selecione, não se preocupa com as duas, com uma pessoa, que eu selecione uma pessoa e que ela seja do sexo feminino? Bom, vamos lá. Tem 30 mulheres, né? Tem 30 mulheres em 50. Não, 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 não era isso que eu queria. Peraí. Pronto, vamos lá. Tem 30 mulheres. 30 mulheres. Num povoado que tem 50 pessoas. Então, a chance de que a primeira mulher, a chance de que a primeira pessoa que eu pegue seja do sexo feminino é 30 em 50. Porque são 30 mulheres e tem 50 pessoas nesse povoado, né? E a chance de que a segunda pessoa seja do sexo feminino? Aí você fala assim, ó, professor, claro que é 30 em 50 também, né? Não, aí não, sabe por quê? Porque supostamente você já separou uma pessoa. Você já separou. A primeira pessoa você já sorteou. Você foi lá e sorteou uma pessoa. Então não tem mais 50. Isso mesmo, Marcela. Não tem mais 50 pessoas no povoado. Tem 49. E também, estou supondo que a primeira pessoa que você sorteou seja mulher. Não tem mais 30 mulheres. São 29 mulheres, né? Tá? E é isso.
né? Tá? Aí você fala, ah, meu Deus, como é que eu faço essa conta, né? Não é difícil. Até porque nesse concurso você pode usar a calculadora, né? E aqui nas aulas também a gente pode usar a calculadora. Então é só você fazer a divisão, ó. Quer ver? Deixa eu só acertar a calculadora aqui. Só fazer a divisão. Deixa eu ver se acerta ela aqui, ó. Você faz assim, ó. 30 enter 50 dividido. Então, ó, 30 dividido por 50 dá 0,6. Agora você faz a segunda conta. 29 enter 49 dividido. 29 dividido por 49 dá 59. E agora 29. aperta a tecla vezes. Vezes vai multiplicar aquele 0,60 por esse 0,59. E aí dá 0,35, né? 0,35, você sabe, né? É a mesma coisa que 35%. 35,5%, né? Se eu multiplicar por 100, ó, dá 35,5%, tá? Então, a probabilidade aqui é 0,355, né? Ou 35,5%, tá bom? Igual, deixa eu ver se bateu com o gabarito aqui, que eu tinha mandado junto aqui. É, aqui, ó, aproximadamente 35,5%. Tá bom? Matamos a primeira. Vocês querem perguntar alguma coisa? Deixa eu abrir o chat aqui. Deixa eu ficar de olho no chat. Vocês querem perguntar alguma coisa sobre essa primeira questão ou posso mandar bala nas outras? O objetivo aqui era esse mesmo. Eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, mas era pegar cada uma das questões e ir resolvendo. Se tem alguém com o microfone aberto, eu vou fechar aqui, tá? Pronto, fechei. Deixa eu voltar para o chat. Bom, ninguém perguntou nada, então eu suponho que a gente possa tocar aqui, né? Mais uma questão de estatística aqui, ó, de probabilidade. Essa questão aqui caiu também em 2024, no primeiro, no primeiro concurso que teve de 24, né? Aí tem todo enunciado aqui, uma firma de auditoria foi contratada para realizar um trabalho em uma empresa do ramo automobilístico. Os auditores definiram em seu processo de amostragem que irão selecionar a partir do método aleatório não importa, uma nota fiscal de venda para sua posterior análise. Para o mês de novembro de 21, as notas fiscais de venda foram assim distribuídas. Então, você tem é, as notas fiscais. Então, foram vendidos 5 carros pretos, não, câmbio manual. Câmbio manual. Foram vendidos 12 carros, câmbio manual. 5 preto e 7 prateado. Câmbio automático. Foram vendidos 13 carros, 7 automático, 7 pretos e 6 prateados. É uma leitura que você pode fazer. Você pode fazer a leitura na horizontal também, né? Por exemplo, foram vendidos 12 carros pretos e 13 carros prateados. Mas vamos ao que interessa, no último parágrafo. Considerando o exposto, calcule a probabilidade de que seja selecionada uma nota fiscal. Então, essas são as notas que foram selecionadas, né? Se você contar, foram 25 notas. Então, 5 mais 7 mais 7 mais 6, 25 notas. A probabilidade de o veículo da cor preta e câmbio manual. Cor preta e câmbio manual, né? A probabilidade, quantas notas tem carro preto e câmbio manual? 5, né? Que são essas daqui, ó. São só essas 5 aqui, né? Então, qual a probabilidade de você selecionar uma nota entre essas 25 e ser de um carro preto, da cor preta e de câmbio manual? São 5 em 25, né? 5 notas atende essa situação, dividido por 25 notas, que é o total de notas, né? Essa conta a gente faz assim, né? 5 dividido por 25. Se você fizer na calculadora, acho que dá 20%. 5 enter, 25 dividido. Olha lá, 0,20, que é a mesma coisa, né? Se eu multiplicar por 100, se eu multiplicar por 100, mesma coisa que 20%. Então, 0,2 ou 20, 20%.
Tá bem? Essa é a resposta essa é a resolução da questão 2. Deixa eu ver como é que estava lá no gabarito. É isso aí, ó, acertamos, ó, 20%. Bom, essa 3 aqui, eu vou pular ela para resolver uma parecida com ela, depois a gente volta na 3. Tá? A gente vai resolver uma parecida com ela, que é essa questão 6 aqui. Essa questão 6 é uma questão do ENAD, não é uma questão do CFC, mas é uma questão que ela traz um cálculo de média ponderada. Eu não sei se vocês sabem, mas dá para calcular a média ponderada na HP12C, tá bom? Eu vou mostrar como que calcula a média ponderada numa tabela qualquer, tá? Como que é o processo do cálculo de média ponderada, né? Depois a gente vai fazer na HP12C e eu quero que vocês prestem atenção, tá? Eu vou pegar o Excel aqui, mas não é porque eu vou usar fórmulas do Excel, não. É que eu só vou colocar uma tabela nele, né? Então, aqui eu vou colocar aqui, ó, quantidade de vezes. Eu já explico já o enunciado. Era quantidade de vezes e frequência. Tá. Então, vamos voltar lá para o enunciado da questão, né? Ó, projeções futuras baseadas em teoria probabilística são frequentemente tal, 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 tal. Vou pular isso aqui. Vamos lá. Uma empresa que atua no ramo de locação de automóveis pretende projetar seu orçamento para o próximo semestre. Deve analisar a tabela a seguir, fornecida pelo Departamento de Estatística, que evidencia a quantidade de automóveis que a empresa alocou no primeiro semestre de 2015. Os dados foram obtidos por meio da pesquisa com 100 clientes. Nessa situação, calcule os valores da média, moda e mediana, tá bom? Média, moda e mediana, né? Média, moda e mediana são as três principais medidas que indicam tendência central em estatística, né? E você vai ver como que é fácil. Então, por exemplo, aqui, ó, quantidade de vezes que aluga o carro no semestre, de 1 até 5. Então, vamos lá. 1, 2 até 5, né? 5. E depois a quantidade, frequência de clientes. 10 clientes, 10, 20, 20, 40, 20, 20, 40, opa, 20, 40 e 10. Se você fizer essa soma aqui, dá os 100 clientes que ele fala que tem ali. Tá, então vamos lá. É, tem um pessoal, assim, vocês não, né? Quando as pessoas não sabem calcular a média, ela fala assim: ah, a média, está perguntando a média de vezes. A média de vezes na situação, calcule a média da quantidade de vezes que os clientes alugaram o carro. Então, quem não sabe calcular, fala assim: ah, a média da quantidade de vezes é fácil. Vocês não, né? Mas outras pessoas é, que não estudam, vão fazer assim, ó. Vão somar 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, somar e dividir por 5. E vão falar que a média é 3, né? Porque aqui a soma vai dar 15, dividido por 5, a média é 3, né? Só que isso que eu estou fazendo chama média aritmética. Você não pode esquecer que uma vez, teve 10 clientes que alugaram uma vez. Não foi uma vez só que foi alugado. Então você tem que considerar esses 10 clientes alugaram uma vez. Você tem que considerar que tem 20 clientes que alugaram duas vezes. Na verdade, teve 100, 100 foram alugadas 100 vezes. Não, mais de 100 vezes. Foram alugadas, né? São 100 clientes, mas alguns clientes alugaram mais vezes, tá? O que é necessário para você calcular esse tipo de cálculo da média não é esse cálculo somando tudo aqui dividido por 5, né? Esse cálculo aqui chama média ponderada. Uma das coisas que a gente faz, isso aqui, a quantidade de vezes é o X da questão. A frequência de clientes é a frequência, né?
a gente chama de F, né? A gente costuma chamar isso aqui de XI, isso aqui de FI. Mas se você também não chamar por esses nomes, não tem importância, tá? O que você tem que saber é que você tem que criar uma coluna aqui, você tem que criar uma coluna em que você multiplica a quantidade de vezes pela frequência de clientes, tá? Então, aqui, por exemplo, é, aqui, por exemplo, 10 clientes alugaram uma vez. Então, a multiplicação de 1 vezes 10 dá 10. Aqui, é, dois, 20 clientes alugaram duas vezes. Então, esses 20 clientes alugaram um total de 40 vezes, porque cada cliente alugou duas vezes. Vocês estão entendendo isso aqui, né? Aqui, 20 clientes alugaram três vezes, então dá um total de 60 aluguéis. Fazendo a mesma coisa, você vai ter, você vai ter esse total de aluguéis aqui, ó, que corresponde a essa soma. Então, esses clientes, esses 100 clientes, fizeram um total de 320 aluguéis, 320 locações. Qual que é a média, né, de locações por clientes? Ué, você vai pegar 320, a média, né? Você vai pegar 320 e vai dividir por 100. Isso aqui vai dar 3,2, tá? 320 dividido por 100 dá 3,2. Essa é a média, tá? Então tá. E o nome dessa média é média ponderada. Tem um jeito da gente fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, com o HP12C, que é assim, ó. Deixa eu pegar HP aqui. Para você calcular a média ponderada na HP12C, a primeira coisa que você vai fazer anotem isso, tá? Quer dizer, eu sugiro que anotem, né? A primeira coisa que você deve fazer é limpar os registros da memória dela, tá? Porque se tiver alguma coisa que alguém fez, uma conta que alguém fez antes, vai bagunçar a sua conta, não vai dar certo. Para fazer isso, para limpar os registros da memória dela, você aperta a tecla, opa, isso, você aperta a tecla F, essa tecla aqui, ó, F, e depois a tecla CLX, né? F, CLX. Você aperta isso primeiro. Além de limpar o display, vocês vão ver que quando apertar vai limpar o display, ela também limpa qualquer registro de uma conta anterior que pode bagunçar a minha conta aqui. Então, eu vou fazer isso, ó. F, CLX. Pronto, limpei. Tá. Como que eu entro agora? Vou calcular a média ponderada. Eu quero chegar nesse mesmo 3,2 aqui na HP, né? Tem um jeito muito simples de fazer isso. Se você não anotar, você não vai se lembrar depois, tá bom? E esse jeito simples é assim. Eu vou entrar primeiro é, com essa quantidade de vezes aqui, essa quantidade de vezes, porque eu quero saber a média da quantidade de vezes. E depois eu vou entrar com a frequência de clientes. Como eu quero saber a média da quantidade de vezes, é a primeira coisa que eu entro. Então, quantidade de vezes. Eu coloco 1, Enter. E frequência de clientes? Foram 10, né? Então, eu coloco 10. Depois de apertar o 10, você não aperta o Enter novamente. Você aperta esse botão aqui, ó. Esse botão aqui que tem o símbolo da somatória e mais, ó, somatória mais, né, ó. Pronto. Aí a calculadora escreveu aqui no display 1. Esse 1 aqui quer dizer que é o primeiro registro. É o primeiro registro, tá? Se você não pegou, presta atenção que a gente vai fazer os outros. Eu vou para o próximo registro agora. O próximo são duas vezes 20 clientes. Então, 2, Enter, 20, somatória. Olha lá, ela marcou o número 2, porque é o segundo registro. Não tem nada a ver com. Não é porque é o número 2 aqui, não, tá? É porque é o segundo registro. É que confunde, né? Você fala, ele está sempre marcando o número de vezes. Não, é que é o segundo registro. Aqui nesse exemplo, coincidentemente, vai dar tudo igual aqui, né? O número do registro vai bater com a quantidade de vezes. Eu vou colocar o terceiro registro. 3 vezes 20 clientes.
3, Enter, 20, somatória. Pronto. O quarto registro, 4, Enter, 40, somatória. E o último registro, 5, Enter, 10, somatória. Pronto. Para cada uma das linhas que eu tinha ali, então, eu informei a quantidade de vezes, Enter, depois a frequência com somatória. Tá, e como que eu calculo a média? Você vai ativar, você deve ver aqui, ó, que aqui nesse botão 6 tem um desenho aqui com um X com uma barrinha em cima, ó. Um X com uma barrinha em cima, né? E um W aqui. Isso aqui é a média ponderada, é o símbolo que a HP decidiu dar para calcular a média ponderada, né? Na tecla número 6. Só que para ativar a função em azul, você tem que apertar, antes tem que apertar a tecla G. A tecla G, a tecla azul, ela ativa as funções em azul, né? Então, para eu calcular a média, né, eu aperto G e depois aquela tecla 6 ali, ó. G6. Olha lá, 3,2, igual a gente tinha feito no Excel, tá bom? Igualzinho a gente tinha feito no Excel. É assim que calcula a média ponderada na HP. Vamos voltar para a questão lá. Tá. Então, nessa situação, calcule os valores da média. A média eu já calculei. A média é 3,2. Já calculei a média. A moda. A moda é aquilo que mais acontece. É o que mais acontece. Qual que é a moda aqui? O que mais acontece é o cliente alugar uma vez só, é o cliente alugar duas vezes, é o cliente alugar três vezes, né? O que é que acontece com mais frequência? É, vocês vão perceber aqui que o que acontece com mais frequência, vê se você me acompanha aqui, o que acontece com mais frequência é o cliente alugar quatro vezes. Como que eu sei disso? Porque aqui, ó, 40, né? Teve 40 clientes que alugou quatro vezes. 40 clientes alugou quatro vezes. Então, o que acontece com maior frequência, que é a moda, é quatro. A moda é quatro. A gente já sabe que a moda é quatro. E, finalmente, a mediana é o valor que ocupa a posição central. Calma. Imagina que você pegasse esses 100 clientes, colocasse eles numa fila, né? É, pegasse esses 10 clientes aqui, que alugaram uma vez só, e colocasse eles numa fila. Então, você ia ter aqui, ó, ia ter aqui, deixa eu mudar de planilha aqui. Você ia ter aqui, ó, alugou uma vez, uma vez, uma vez, uma vez. Você ia ter isso aqui 10 vezes, ó, né? Esse aqui ia ser o primeiro cliente, esse aqui ia ser o segundo cliente, terceiro, quarto cliente, né? E se você fizesse isso, vê se você concorda comigo, você ia chegar no 10º cliente. Você ia chegar até o 10º cliente, que são os clientes que alugaram uma vez só, né? Ó, 10 clientes aqui, 10 clientes alugaram uma vez só. Depois você vai colocar na fila os clientes que alugaram duas vezes. Os clientes que alugaram duas vezes, são 20 clientes. Então você vai colocar aqui, ó, 2, 2, 2. Então aqui, ó, opa, você vai colocar aqui, ó, aqui vai ser o 11º cliente, o 12º cliente, 13º cliente. Essa fila aqui, vê se você consegue me acompanhar aqui, né? Ela vai até, opa,
ela vai até o cliente 30, o 30º cliente. Aí você fala assim, como? Por que que vai até o 30º cliente? Por que que vai até o 30º cliente? Ué, se tinha 10 que alugaram uma vez, e aí, beleza, você vai colocar os 20 que alugaram duas vezes, né? Você vai parar na posição 30, que são os 10 da primeira linha, e agora você colocou os 20 da segunda linha, você vai parar na posição 30. Na posição 31, na posição 31, já estão os clientes que alugaram três vezes. Na posição 32, os clientes que alugaram três vezes. E você vai fazer isso até a posição 30, mais 20 até a posição 50. O cliente da posição 51 já faz parte dos clientes que alugaram quatro vezes. Aqui, ó. Aqui, ó. 10, mais esses 20 chegando na posição 30, mais esses 20 chegamos na posição 50, mais esses, bom, chegando na posição 50. Agora, até a posição 90, são clientes que alugaram quatro vezes, né? Até a posição 90. Então, o cliente 51, o cliente, opa, o cliente 52, até o cliente 90, que está na 90ª posição, na posição 90, alugaram quatro vezes. E depois do cliente 91, do cliente 91 até o último cliente, que é o cliente 100, centésimo cliente, todos alugaram cinco vezes. Tá? Então, ó, para explicar, você não precisa sempre fazer assim, né? Mas para explicar, eu coloquei, é como se eu colocasse numa fila aqui todos os 100 clientes. Tá? Então, imagina que você tem 100 clientes. Quais são? Existe uma posição central, sendo 100, sendo o número par? Eu vou falar para você, não existe uma posição central. Porque se você falar assim, o cliente da posição 50, esse cliente aqui, ó, esse cliente aqui da posição 50, ele está na posição central. Então, não está. Por quê? A, ele não está na posição central. Por quê? À direita dele, à esquerda dele, ele é o cliente da posição 50. À esquerda dele, você tem 49 clientes. E à direita dele, você tem 50 clientes. Estão entendendo isso? Ó, tem, aqui, ó, tenho 40. Eu vou escrever aqui, com o mouse é ruim pra caramba, mas vamos lá. Aqui eu tenho 49 clientes e para lá, para a direita dele, eu tenho 50 clientes. Então, o cliente da posição 50 não ocupa a posição central. Aí você fala, tá, matei. Então é o cliente da posição 51. Também não é, porque vai acontecer a mesma coisa, né? Se você pegar do cliente 51 até o último cliente, você tem 49 clientes aqui. E se você pegar desse cliente, do cliente 51 até o primeiro cliente, você vai ter 50 clientes. Então ele não está na posição central. Aí você fala, então não tem solução? Não, a gente não está achando uma posição central porque o número 100 é par, são 100 clientes, são um número par. O que que a gente faz nesses casos? O que que a gente faz nesses casos? A gente faz a média entre esses dois valores aqui, não entre 50 e 51, não é isso. 50 e 51 é a posição dos clientes. A gente faz a média entre os valores aqui, ó, entre o 3 e o 4, entre o 3 e o 4, a quantidade de vezes,
né? O cliente da posição 50 alugou 3 vezes. O cliente da posição 51 alugou 4 vezes. Então, qual que é a mediana? É a média entre esses dois valores aqui. A média entre esses dois valores, você soma, dá 7, divide por 2, dá 3,5. Então, a mediana é 3,5. Tá? Voltando aqui, então, a mediana, 3,5. E essa a resposta dessa questão, né? A média 3,2, moda 4, mediana 3,5. Vamos ver se tem, como é que está no gabarito lá. Acertei aqui, ó. Aqui, ó. Média, moda, mediana. Tá bom? É daí que vem essa. Tranquilo? Eu não estou vendo. Deixa eu ver se eu vejo vocês, o chat de novo aqui, que eu me perdi aqui. Pronto, estou vendo o chat. Joia, joia. Ah, tinha um monte de pergunta aqui. Deixa eu ver as perguntas aqui. Tal, 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 tal. Mas o 10 não alugou uma. Ah, tá bom. Tá. Pessoal, eu vi que enquanto estava explicando, vocês desculpem, tá? Eu não consigo, quando eu projeto aqui, eu não consigo ler o chat. Tá. Shirley, é assim, ó. Eu vou explicar de uma outra forma. Imagina que você tem 10. Primeiro, vamos lá. Você entende que mediana é o que ocupa a posição central, tá bem? É o que ocupa a posição central, né? Quer ver? Deixa eu explicar a mediana, que ocupa a posição central aqui. Imagina que eu tenho esses números aqui, ó. Tem o número 3, 4, 6, 9 e 10. Eles já estão na ordem crescente. Eles já estão na ordem crescente, tá bem? Já estão na ordem crescente. Então, o 3 é o menor, vai aumentando. Tá. A mediana é o que ocupa a posição central. Então, a mediana é o número 6 aqui, ó. É o número 6. Por quê? Você tem 2 para a direita e 2 para a esquerda, tá bem? Então, é a mediana. Tranquilo? Isso. Agora, imagina que ao invés de ter 5 valores, nós tivéssemos uma quantidade par de valores. Faz de conta que eu tenho um 12 aqui, ó, tá? Uma quantidade par de valores. A mediana, se a quantidade de elementos é par, não dá para a mediana ser 6. Opa, não dá para a mediana ser o 6, porque ó, ele não está na posição central. Tem 2 para a esquerda e 3 para a direita aqui. Então não dá para ser o 6. Também não dá para você falar que é o 9, porque vai ficar 3 para a esquerda e 2 para a direita. Então, nesses casos, que a quantidade é par, você considera como mediana o valor médio entre 6 e 9. Entre 6 e 9. Tá? Você soma 6 com 9, dá 15, divide por 2, dá 7,5. Então, a mediana, nesse exemplo bobinho que ensinei aqui, é 7,5, porque é o valor médio entre 6 e 9. Tá bom? Tá. No exercício aqui, a gente está lidando com 100 clientes. Então, quais são os clientes que ocupam a posição central? É, o... Ah, tá, entendi, Marcelo. Mas desculpa se eu não tenho entendido, mas era exatamente isso que você escreveu que eu tô explicando, né? Então, você tem aqui, deixa eu ver aqui, ó. Você tem aqui, ó, 10 clientes aqui, né? Eu tenho 100 clientes. Eu tenho que procurar a posição central. E tem que ser duas posições centrais, não pode ser uma só. Então, eu tenho que procurar a posição 50, eu tenho que procurar a posição 50, e eu tenho que procurar a posição 51. Eu tenho que procurar essas duas posições. Então, vamos ver aqui, ó. Os 10 primeiros clientes alugaram uma vez só. Depois, você tem a lista com os 20
os clientes que alugaram duas vezes. Então, eu já cheguei na posição 30, ó. Esses 10 mais esses 20, eu já cheguei na posição 30, né? Depois, mais esses 20, eu já cheguei na posição 50. Então, o 3, o cliente da posição 50, ele alugou três vezes. Então, posição 50, alugou três vezes. Tá? E o cliente da posição 51? 10, 20. Cliente da posição 51, ele já vai estar na próxima faixa, que é dos clientes que alugaram quatro vezes, né? Então, até aqui eu contei 50. Quando eu vou contar o 51, ele já está na próxima faixa, que é dos clientes que alugaram quatro vezes, né? Então, a posição 51 alugou quatro vezes. E aí a mediana é a média entre 3 e 4. É isso. Tá bom? Espero que eu tenha esclarecido aí, ajudado a esclarecer. Vamos lá. Por que que eu pulei a questão? Eu estava nessa questão aqui, né? Essa aqui é uma outra questão, tá bom? Por que que eu pulei ela? Porque essa questão aqui dá para resolver pela HP também. É uma questão de média ponderada também. Só que aqui eles fizeram uma pegadinha, mas não é uma pegadinha. Para a gente não é pegadinha, né? Então, assim, ó, é, um microempresário sem controles contábeis, tal, 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 precisou calcular o prazo médio de recebimento de suas vendas a prazo, levando em consideração o fichário de crediário dos recebimentos a serem oferidos seus respectivos prazos. Chegou à seguinte distribuição. Então, ó, para receber R$ 999, ele demorou 15 dias. Para receber R$ 949, demorou 20 dias. Para receber R$ 799, demorou 25 dias, né? Então, para você calcular a média, e assim por aí vai, né? Para você calcular ele está. Deixa eu continuar com o enunciado aqui, né? Considerando exclusivamente as informações disponibilizadas, calcule o prazo médio. Calcule o prazo médio, né? Calcule o prazo médio. Qualquer pessoa que não seja agente, eu, vocês, né? E que não entenda de média ponderada, para calcular esse prazo médio, vai somar 15 mais 20 mais 25 mais 30 mais 45 e vai dividir por 5. Isso não é a média ponderada, está errado fazer essa soma. Sabe por quê? Porque os valores aqui são diferentes, né? Os valores não são todos iguais. Os valores a receber não são todos iguais, tá? Então, você não pode pegar 15 mais 20 mais 25 mais 30 mais 45 e dividir, somar e dividir por 5 achando que isso é a média. Não, é um caso de média ponderada, né? Para fazer isso aqui no Excel, a gente ia ter que fazer igualzinho a gente fez no anterior, né? Então, eu ia colocar aqui. Só que assim, eu vou inverter a ordem ali, né? Porque o que ele quer calcular, calcular é o prazo, a média do prazo. Então, você tem prazos para 15, 20, 25, 30 e 45. E os valores 999, 949, 999, 949, 799, 799, 299 e 179. 299, 179. Então, quantos. Boa, boa, Patrícia, boa, né? Como você sabe qual é o XI, qual que é a frequência, né? Boa, é uma boa pergunta, né? Vamos lá na questão. Qual que é o assunto aqui, ó? O prazo, né? O que que ele quer que calcula? O prazo. O prazo é o XI. O XI é o assunto. O XI é o assunto, entendeu? Então, o prazo é o assunto. Ele está querendo calcular o prazo. Olha na questão anterior, aquela que a gente resolveu. Aqui, ó. Calcule os valores.
Quantidade de vezes que os clientes alugam. Ó, quem que era o XI? A quantidade de vezes que os clientes alugam. Entendeu, Patrícia? Né? O XI é sempre o assunto. Se ele, vou calcular a média dos dias, então o XI é dias. Eu vou calcular a média do salário, então o XI é o salário das pessoas, entendeu? Joia, legal. Então, aqui ele está falando calcular o prazo médio. Então, o nosso XI é o prazo. O FI, que é a frequência, são os valores a receber. E aí o resto é igual eu tinha explicado para vocês, né? A gente vai fazer uma coluna aqui multiplicando prazo pelos valores, né? 15 vezes 999. Depois, 20 vezes 949, né? Fazer assim para todos, ó. O resultado dessa coluna aqui, ó, é a multiplicação do XI pelo FI. Como que eu calculo a média? Eu somo o FI, que é da frequência, somo o resultado da multiplicação. E aí a média vai ser igual, né? O resultado da multiplicação, que é 70.965, dividido por 3.225, que eu não sei quanto que dá, mas a calculadora HP sabe. Vamos ver aqui. É 70.965, Enter, 3.225. Dividido. 22, ó, aproximadamente 22. Bom, para fazer na HP, a mesma coisa, só que na HP, ó, lembra que eu falei de limpar a memória? Lembra, eu tinha feito uma conta da questão anterior, na questão anterior. Eu tinha feito a conta na HP usando essa questão anterior aqui. Eu não lembro de ter limpado a memória. Olha a bagunça que vai dar se eu não limpar a memória aqui, ó. Então, vou colocar 15, Enter, 999, somatória. Ó, tá vendo que deu 6 aqui? Quer dizer, esse aqui é o sexto registro. Aí você fala, não, não é o sexto registro, eu estou começando a fazer a conta agora, né? Por que é que apareceu o sexto registro aqui, né? Por que é que apareceu o sexto registro? Porque eu esqueci, vai. Mas eu esqueci de propósito, de limpar a memória da HP. Então vai dar uma bagunça danada. E como é que limpa a memória? Né? Você vai apertar a tecla. Opa, você vai apertar a tecla F e a tecla CLX, nessa ordem, assim. Primeiro F, depois CLX. Aí você limpa a memória, né? F, CLX. Tá, vamos calcular a média ponderada, igualzinho o anterior lá. Então, 15, Enter. Primeiro você entra com o XI, Enter. Agora você entra com a frequência. 999, somatória. Ó, agora deu certo. Primeiro registro, beleza. Vamos para o segundo registro. 20, Enter, 949. Somatória, beleza. Segundo registro. Terceiro registro, 25, Enter, 799. Somatória. Quarto registro, 30, Enter, 299. Somatória. Último registro, 45, Enter, 179. Somatória. Bom, já entrei com todos os dados que eu tinha que ter entrado já. Para eu calcular a média, eu sei que vocês anotaram, eu nem precisava falar de novo, né? Mas você vai apertar a tecla. Peraí. Você vai apertar. Eita. Você vai apertar a tecla G. Eita. Peraí que tá complicado aqui. Complicado fazer os desenhos. Apertar a tecla G e depois vai apertar a tecla 6 aqui. Porque na tecla 6 tem o desenho lá da média, ó, XW aqui, média ponderada, tá bom? Eu vou fazer isso, ó, G6. Eu errei alguma coisa aqui. G6. Ah lá, 22, tá bom? Aí ela calculou a média ponderada. Deixa eu ver se tem comentários aqui. Obrigado por responder, Raíssa. Pode sim, né? Sim, a Luiz Alexandre, pode usar. Se eu fosse vocês, assim,
qualquer pessoa, tá? Saber usar HP é uma boa, né? Agora, para quem é de contábeis, é fundamental que você saiba usar HP, né? Quando eu dou, bom, todos os professores lá de matemática financeira lá na FMU, eu pelo menos quando dou as aulas, tal, né? O pessoal usa HP, a gente ensina a usar HP. Se vocês se vocês não têm habilidade com HP, não sabe usar, vai um conselho, aprende a usar. Tem um monte de cursinho, cursinho que você faz em 1 hora e meia na internet, sabe? Ou gratuito, né? Que te ensina a usar HP. É fundamental. E tem o CFC, mas tem alguns outros exames que te credenciam, por exemplo, tem um exame, acho que tem o CPA, mas tem um que eu acho que é o CEA, que é para investidor, alguma coisa assim, né? Essas certificações, elas te habilitam a trabalhar em várias áreas, de banco, de investidoras, né? E pode usar HP na prova, né? Qualquer, né? Isso, para assessor de investimentos, é isso, Luiz. E você pode usar HP, eu sei, pode usar HP na prova. Até porque se você for fazer a prova sem calculadora, você não consegue, né? Tem umas questões que não dá, você não consegue fazer. Você fala, mas eu sei fazer multiplicação na unha, né? Não dá, não rola, né? É muito complicado. Isso, Elizabeth, você não vai acreditar, eu não ganhei nada da HP para falar isso. Mas eu recomendo todo futuro contador, né? Administrador, pessoal que é da área de negócios, né? Eu aconselho a ter HP. A ter e saber usar, porque é muito fácil usar, né? É muito fácil. Depois você pode esbanjar também, né? Você vai ser umas poucas pessoas do mundo, você vai fazer parte de uma elite muito diferenciada, que é a elite daqueles que sabem usar HP. Tô brincando. Mas ela é muito versátil, tá? É que aqui a gente tá falando mais de estatística, né? Mais de estatística. Mas para matemática financeira, vocês não têm ideia. Quer dizer, talvez vocês tenham ideia, né? Tem muito recurso para matemática financeira. Cálculo de amortização, sabe? Acompanhamento mês a mês, é bem legal. Mas vamos lá, vamos dar sequência aqui, já é quase 6h30 já. Deixa eu ver aqui, o que que eu já fiz aqui, ó. Então tá, A1 já foi, A2 já foi, essa daqui a gente calculou já, deu 22 dias, 22 dias, tá. Essa questão aqui, essa aqui é facinha, eu vou nela que ela é facinha, né? Ela caiu no concurso de, Ih, caramba, eu fui esconder HP, me dei mal, tá aqui. Essa questão aqui, ela caiu no concurso de 2021, né? Não é comum essas questões aqui, mas já que estava lá, né? Eu falei, vamos aproveitar, né? Ela está pedindo coeficiente de variação, né? Coeficiente de variação. Vocês não são obrigados a saber, né? Mas assim, coeficiente de variação, tem umas coisas que não tem jeito, né? Você tem que decorar, mas ou então decorar mesmo, né? A fórmula dele é o desvio padrão dividido pela média. Deixa eu colocar o símbolo da média aqui, tá? A tradução disso aqui, eu vou escrever a tradução, né? Desses símbolos, né? É o desvio padrão dividido pela média. Então, para eu calcular, vamos ler o enunciado aqui. Na linha produtiva da indústria tal, há 3 máquinas utilizadas para corte de chapa de aço. O controle de qualidade tem encontrado diferenças de tamanho nas chapas, que são inaceitáveis para a continuidade da linha de produção. Por isso, visando substituir uma delas, foram levantadas as seguintes informações. Na máquina A, o corte médio, o valor do médio, é 20 centímetros, né? E o desvio padrão é 1,8. Quer dizer que, o que quer dizer isso, né? Às vezes é mais importante até saber.
o que quer dizer do que você saber fazer a conta. Quer dizer o seguinte, a máquina corta chapas sempre de 20 centímetros, mas as chapas, elas não saem exatamente com 20 centímetros. Algumas saem um pouquinho menores, outras saem um pouquinho maiores. Quer dizer, há uma pequena variação, né? Para mais ou para menos. A média a média dessas variações a gente chama de desvio padrão, tá bom? O desvio padrão quer dizer o seguinte, então, as chapas, elas são cortadas com 20 centímetros, mas no geral elas ficam mais ou menos assim, né? 1,8 centímetros para menos ou para mais. Os tamanhos variam nessa faixa, aproximadamente. Então, para eu calcular a variação, o coeficiente de variação dessa máquina A aqui, dessa máquina A, eu vou dividir 1,8 por 20, tá? 1,8 por 20. Se você fizer essa conta, se você fizer essa conta, assim que eu achar o HP aqui, aqui, ó, 1,8 dividido por 20. Dá 0,09. Isso aqui é 9%. Você sabe, né? Só multiplicar por 100, 9%. Então, essa máquina, a primeira aqui, ó, o coeficiente de variação dela é 9%. Ela corta chapas na medida, mas a variação média ali é 9%, né? Da segunda chapa, da segunda máquina. Da segunda máquina, o desvio padrão é 2,4 e o tamanho das chapas é 30 centímetros. Né? 2,4 e 30 centímetros. Então, 2,4 dividido por 30 centímetros. 0,08. Você sabe que isso aqui, se eu multiplicar por 100, é a mesma coisa que 8%, né? Então, aqui, 8%. E a última máquina, a máquina C. Em média, o tamanho das chapas é de 40 centímetros. 40 centímetros. E o desvio padrão, peraí, errei. O desvio padrão é 3,5, né? E o tamanho médio dos cortes é de 40 centímetros. Se você fizer essa conta, 3,5 dividido por 40, dá 8,75%, né? 8,75%. Então, é isso. As máquinas cortam as chapas, mas a máquina é coisa de mecânica mesmo, né? De precisão. Ela não consegue cortar exatamente com 20 centímetros a primeira, nem com 30 a segunda, nem com 40 a terceira, né? Elas variam um pouco. Mas me diga, qual é a máquina que mais varia? A que tem maior coeficiente de variação. Essa máquina A aqui, ó, ela é a que mais está fora do padrão. A que 9%, né? 9%. Então, se é uma máquina, vamos ler o que o enunciado pede aqui, né? Informe o coeficiente de variação das máquinas e, baseado nesse indicador, qual delas deverá ser substituída? O coeficiente é 9. O coeficiente nós calculamos aqui, né? Mas a máquina que tem que ser substituída é a máquina A que está mais variando mais. Ela varia em média 9%. Ficou claro isso aqui? Deixa eu achar vocês aqui de novo, que eu também perdi vocês. Tab. Eita, perdi mesmo. Achei. Não. Patrícia, não entendi. Dividir 3,5 e coloca. Não, é 3,5, é 3,5 dividido por 40. 3,5, ó. Bom, bom, é isso. Meninos, tem mais uma questão, tá? Eu vou só colocar, às vezes o pessoal quer.
marcar a presença, e eu já vou falar da última questão aqui. Para vocês marcarem a. Eita. Para vocês marcarem a presença, vocês entrem nesse link aí que eu coloquei, ó. Quando você entrar no link, não precisa ser agora, não, tá? Pode ser depois, tá? Quando você entrar no link, vai aparecer uma tela igual essa daqui, ó. Coloca seu nome, tá? A área do nosso curso é a área de business, tá bom? E a minha aula, que vocês têm que marcar a presença, é essa aula aqui, ó. Opa, cacete. É essa aula aqui. Vamos ver se eu consigo. Aqui, ó. Estatística descritiva, professor Renato Mendes Mineiro, tá bom? Tem um outro professor que vai dar aula de estatística, mas é para os outros cursos. Aí vocês marquem aqui, né? Depois de colocar o nome RA, você marca aqui. E aí, por gentileza, avalie a aula, né? Avalie esses conteúdos aqui, né? Que a gente está pedindo para avaliar, né? Tá bom? Não precisa fazer agora, mas façam, porque é com essa presença que a gente vai lançar as horas complementares que vocês têm direito por terem participado aqui dessa aula, tá bom? Tá, vamos para a última questão. A última questão é a questão 4, né? Eu deixei por último que ela é uma das mais chatinhas mesmo, né? Tá, então vamos lá. Fala assim: as informações cadastrais de todos os funcionários de uma determinada empresa de logística são sumarizadas em relatórios emitidos mensalmente. O gráfico representa o diagrama de caixa, box plot, com a distribuição do número de salários mínimos de todos os funcionários dessa empresa em um certo mês. E aí tem um gráfico aqui que a gente não entende, né? Mas eu já vou explicar para vocês já. Que ele, né? A partir desses dados, considere que 3 funcionários sejam selecionados aleatoriamente. Qual a probabilidade aproximada de que pelo menos um deles receba mais do que 3 salários mínimos? Tá, vamos por partes. Vamos primeiro entender esse gráfico aqui. Esse gráfico. O nome desse gráfico, como está escrito ali, chama box plot. Box plot. Então ele pega a quantidade de funcionários que tem na empresa, a quantidade total de funcionários, e distribui nesse desenho aqui. Então, começa aqui e acaba aqui. Aqui eu tenho a quantidade total de funcionários, tá? A quantidade total. Só que quem inventou esse gráfico não fui eu, né? Mas quem inventou pensou no seguinte, assim, né? Vamos usar esse gráfico para separar um negócio que a gente chama de quartis. Quartis. Vamos separar, vamos dividir os funcionários em 4 partes, em 4 partes. Então você tem aqui, ó, a primeira parte, em vermelho aqui, a primeira parte. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui em verde. Você tem aqui a segunda parte, em verde. Deixa eu ver se eu consigo colocar em azul. Você tem aqui a quarta parte. Não, a terceira parte, né? É, Deixa eu ver se eu consigo. Ah, a laranja, consegui laranja. E aqui você tem a. Então é assim, ó. Cada uma dessas partes, vocês viram que eu peguei aquele desenho e dividi em 4 blocos, né? Cada uma dessas partes tem 25% dos funcionários. Então, tem 25% aqui, tem 25% aqui dos funcionários, tem 25% dos funcionários aqui e tem 25% dos funcionários aqui. Tá? Tem até um desenho que explica melhor isso aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? É igual o desenho que eu fiz, né? 25% está entre o mínimo e o primeiro traço aqui, 25% está dentro da caixa, até esse traço central. O traço central é a mediana. 25% está entre a mediana e o traço final aqui da caixa, e os restantes 25% está até o valor máximo aqui, tá bom? Então é isso. O que dá para ver nesse gráfico aqui? Que vê se você me acompanha e entende aqui, né?
75% dos funcionários, 75%, vamos mudar essa cor, peraí. 75% dos funcionários, que são essa faixa, 25, mais essa, mais 25, mais 25 dessa faixa aqui, ó. Então, você tem 75% dos funcionários recebem menos que 7 salários mínimos. Entenderam isso? Né? Recebem menos que 7 salários mínimos. E 25%, vou colocar de azul aqui, 25% dos funcionários estão nessa faixa aqui, que recebe, ó, mais do que 7 salários mínimos. Tá bem? Então, isso tudo foi para entender o box plot aqui. Agora vamos entender a questão, né? Deixa eu achar vocês aqui. Espera aí. Tá, vocês estão aqui. Ah, vou colocar meu e-mail. Alguém pediu aqui, eu vou colocar Shirley, tá? Shirley, ó. Vou escrever aqui, tá? Pronto. Vamos voltar lá para a questão. A partir desses dados, considere que 3 funcionários sejam selecionados aleatoriamente. Qual a probabilidade de que pelo menos um deles receba mais do que 7 salários mínimos, né? Então, qual que é a probabilidade de que eles estejam, pelo menos um, estejam nessa faixa aqui, né? Aí você fala assim, ah, fácil, 25%. Então, não. Mas são 3 funcionários, tem um complicador aqui, né? São 3 funcionários e a probabilidade de que pelo menos um, né, esteja ali. Tá. Então, a gente vai pensar aqui de uma forma um pouco diferente, né? Eu vou pensar o seguinte: qual que é a probabilidade que o primeiro funcionário esteja nessa área aqui, que ele receba menos do que um salário mínimo? Não é 75%? Fala que concorda comigo. A probabilidade de que o primeiro funcionário receba menos, aí você fala, é, 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 mas você fala assim, ah, mas aqui ele está falando mais que 7 salários mínimos. Eu sei. Mas eu vou calcular a probabilidade que ele receba menos. Qual que é a probabilidade de que um funcionário qualquer, né, receba menos do que um salário mínimo? É 75%. Então, né, é 75%. Qual que é a probabilidade de que o outro funcionário também receba? Peguei um funcionário lá. Qual a probabilidade que ele receba menos que um salário mínimo? 70, menos que 7 salários mínimos. 75%. Que o segundo também receba, que o segundo também receba menos do que 7 salários mínimos. É 75% também. Então, da mesma forma que eu tinha resolvido a primeira questão, quem estava aqui no comecinho viu, eu vou multiplicar um pelo outro. E qual que é a probabilidade que o terceiro funcionário também receba menos que um salário mínimo? 0,75% também. Menos que 7 salários mínimos, né? Se você fizer essa conta, se você fizer essa conta, quando eu achar HP eu faço, dá 0,75, opa, ponto, ponto 75 vezes ponto 75 vezes 0,42, 0,42, né? Então, 0,42, arredondando aqui, 0,42, né? Então, a probabilidade de que os 3 funcionários estejam nessa área aqui é de 42%. Qual que é a probabilidade que ele não esteja nessa área? Qual que é a probabilidade que ele esteja na área vermelha? Ué, se a probabilidade dele estar na área azul aqui é 42%, 42%, a probabilidade de que ele não esteja nessa área é o complementar, né? É o que falta para chegar em 100%. Então, a probabilidade de que ele receba mais do que 7 salários mínimos é de 58%, né? Que é a diferença, né? Eu não sei por que apagou aqui, mas eu vou de novo, vai. Ctrl. E, ó, a probabilidade de que ele esteja aqui
é 42%. 42. E a probabilidade de que ele não esteja aqui, que é o que a questão está pedindo, ou seja, qual a probabilidade que ele receba, de que pelo menos um receba mais do que 7 salários, está nessa faixa em vermelho aqui, que é de 58%. Tá bom? É isso, pessoal, é isso. Falta 15 para 7, daqui a pouco vocês têm aula. Deixa eu fechar a tela aqui, voltar para a tela de vocês aí. Pronto, vocês estão aqui. Tá bom, vou parar de compartilhar. Tá, estamos nós aqui. Perfeito, pessoal. É, Desculpa ser corrido, né? É que não tem jeito, né? As coisas tinham que ser corrido mesmo, senão a gente não ia dar conta de resolver todos os problemas, né? Tá? Combinado depois. Eu vou parar assim daqui a pouquinho. Imagina, Aristóteles e Silvia, vocês são sempre bem-vindos, né? Eu vou parar a gravação e vai gerar um vídeo com essa gravação. E aí, o professor Armando, que é o coordenador, ele vai compartilhar com vocês esse vídeo, tá bom? Se vocês quiserem depois assistir, né, tirar alguma dúvida, tá nesse vídeo, né? Meu e-mail eu coloquei lá em cima, eu vou escrever de novo aqui. Se houver alguma coisa, alguma questão que não tenha ficado muito clara aí, me escrevam, né? E aí eu tento ajudá-los, tá bem? Tá? Não esqueçam de marcar a presença. Eu acho que, deixa eu marcar de novo aqui, ó. Eu vou colocar de novo aqui. Não esqueçam de marcar a presença. Entrem lá na área de business e procurem lá. Estatística Renato Mendes Mineiro, que é a minha aula. Tá bom? Pessoal, se vocês não têm mais dúvida, eu vou encerrando por aqui. A maioria de vocês deve ter aula daqui a pouquinho também, né? E a gente vai encerrando, tá bom? Obrigado pela atenção aí. Obrigado pela participação. Tchau, tchau.